Nossos dois assuntos no dia de hoje. Vamos dar uma olhada, em primeiro lugar, como anda a censura nos Estados Unidos. Você acha que é só aqui no Brasil? Não. Lá nos Estados Unidos, na América do Norte, também tem práticas, especialmente dentro de grandes veículos de imprensa, que estão muito longe de uma livre opinião, de uma democracia, e sim, mais perto do que nós chamamos de lacração. Isso é importante dar uma olhada, até para nos inspirarmos a construir uma coisa melhor aqui no Brasil, assim como depois eu vou analisar os dados que saíram hoje da CAGED a respeito das contratações e demissões referentes ao mês de fevereiro. Gente, se nós juntarmos o primeiro bimestre de 2024, o Brasil quebrou recordes de geração de postos de trabalho. Vamos entender isso direitinho, se der, porque eu também tenho dúvidas a respeito do que está acontecendo. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes da gente começar nosso vídeo, eu lembro, para vocês não esquecerem, é claro, do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, ou algumas vezes já assistiram, eu peço que considerem a opção de se inscrever aqui no Fora de Curva para aumentar nossa comunidade, que isso é importantíssimo para que nós consigamos dar prosseguimento a esse trabalho de análise de informação. Bom, depois dessa preleção, vamos lá para os nossos assuntos. Gente, relembrando tempos passados da minha infância, eu cresci ligando a televisão que não era à base de LED ou até de plasma como ocorre hoje em dia. As TVs da época, os aparelhos, eram muito menores, mas muito mais pesados e funcionavam à base de um sistema de válvulas. Então a gente puxava o botão, ligava o televisor, como nós chamávamos, e ele demorava um pouco para esquentar e gerava a imagem gradativamente. Não tinha controle remoto, isso aí começou só nos anos 70, e o controle remoto era uma coisa muito primitiva. Também naquela época nós vivíamos sob o regime militar. No Brasil tem gente que relativiza isso, mas não. O nosso país não era uma democracia. Podíamos eleger, sim, deputados, senadores, prefeitos de municípios que não eram capitais, mas prefeitos de capitais, governadores e presidentes da República eram todos nomeados e normalmente aprovados por um Congresso Nacional que tinha uma coisa chamada senadores biônicos, senadores nomeados que representavam 1/3, se não me engano, do colegiado. Mas isso não vem, até vem um pouco ao caso, mas o que eu quero lembrar daquele momento é que a censura era uma coisa bastante evidente, era uma coisa clara. Existia, se fazia questão de mostrar que existia essa censura, e até na abertura dos programas de televisão que eu assistia quando era moleque, seja um jornal, alguma coisa de variedades, uma novela, ou mesmo um desenho animado, antes do início de cada evento, antes do início de cada programa, tinha um aviso que eu me lembro muito bem como era. Dizia o seguinte: o programa a seguir foi liberado pela censura federal para exibição nesse horário. E aí falava a idade mínima que o moleque ou a moleca poderia assistir o que passaria no aparelho de televisão. Normalmente não era ao vivo, eram videotapes, enfim, uma série de coisas que hoje não tem cabimento. O negócio é o seguinte: passou aquela época, a sociedade brasileira, ou grande parte dela, fez um super movimento pelas diretas já e prezando acima de tudo uma coisa chamada liberdade. A anistia foi feita tanto para quem era de direita, para quem era de esquerda, para quem era governo, para quem era terrorista, para recomeçar um Brasil novo dentro de um escopo muito, mas muito democrático. E eu achei que isso tinha dado certo. Mas parece que os sinais mostram que o revanchismo de coisas que aconteceram há 60 anos atrás, vai completar 60 anos, uma coisa que uns chamam revolução, outros chamam de golpe de Estado, ainda parece que não passou. As pessoas que protagonizaram aquele momento ou já estão mortas há muitos anos ou fazem parte da terceira idade bem avançada. Mas a questão é a seguinte: como eu falei na introdução, vamos sair agora um pouquinho aqui do Brasil e lá para os Estados Unidos. O que eu quero destacar para vocês? Olha a manchete que foi divulgada na Folha de São Paulo. Jornalistas se rebelam ao vivo e emissora dos Estados Unidos desiste de contratar líder republicana. E estão falando da rede jornalística NBC, uma das 3 maiores daquele país, junto com a ABC e CBS, que são as forças do jornalismo televisivo
mais tradicionais dos Estados Unidos. O que aconteceu então? A direção da NBC, vendo ou observando, é claro que se aproximam as eleições presidenciais lá na América do Norte, provavelmente vai ser Donald Trump versus Joe Biden, uma revanche das eleições anteriores, resolveu equilibrar um pouco o seu elenco de jornalistas. Tinham profissionais muito ligados ao Partido Democrata e, por uma questão de equilíbrio editorial, como eu falei, os dirigentes da empresa resolveram contratar um outro profissional de imprensa, na verdade uma profissional, mais ligada aos republicanos. Seria o caso de contratar a Ronna McDaniel, que sim, é vinculada ao Partido Republicano, tem fortes, estreitos relacionamentos, só formais, é claro, platônicos, com Donald Trump, e isso faria com que os comitês, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano, tivessem bons acessos ou boas fontes de informação para se divulgar na televisão. Só teve o seguinte: os jornalistas, os apresentadores desse canal, à revelia do comando da empresa, resolveu fazer protestos na telinha contra a contratação da Ronna McDaniel. O que aconteceu? A direção da NBC teve que voltar atrás, demitiu quem havia recém-contratado, e essa rede de televisão provavelmente vai fazer uma cobertura parcial do evento da eleição presidencial nos Estados Unidos. Isso gera prejuízo não só aos republicanos, não só aos independentes, mas também aos próprios defensores das teses democratas, que não vão ver um debate verdadeiro, vão assistir novamente uma sistemática de lacração que ficou muito chata. Isso acontece também, deve estar acontecendo em outras grandes redes de televisão dos Estados Unidos, assim como ocorre no Brasil. Esse exemplo eu só queria fornecer para vocês para mostrar que essa criação de bolhas que não podem se conversar de direita e esquerda não ocorre só aqui no nosso país. É uma questão que transcende as próprias Américas e parece que é global. Só não ocorre efetivamente onde um pensamento divergente é terminantemente proibido, como na China, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba e outros lugarzinhos assim. A questão é a seguinte, depois dessa introdução. Fica muito claro que, como eu antecipei, existem duas bolhas de comunicação, cada uma defendendo postulados muito divergentes uma da outra. E essas bolhas parece que não querem se comunicar entre si, ou está existindo barreiras para que não haja essa comunicação. E isso gera o quê? Gera ainda mais desentendimento, não gera uma coisa que a democracia, que talvez seja a melhor coisa que uma democracia traga, que é a possibilidade de acordos que, se não forem o melhor para o grupo A ou o grupo B, é o menos pior para os dois grupos. Isso aí os economistas chamam de second best, ou segundo melhor. Se a gente não pode atender nossos interesses na plenitude, vamos tentar negociar para que eles sejam contemplados o máximo possível. E isso só acontece através de um debate franco, aberto, não só político, como econômico e até cultural. E, gente, se a sociedade civil dos Estados Unidos, criada desde o seu nascimento sob a égide da democracia, está tendo essa dificuldade de diálogo, realmente não é surpreendente o que está acontecendo no meio jornalístico aqui do Brasil e até nos meios sociais. Pessoas de direita só conversam com pessoas de direita, pessoas de esquerda só com seus colegas da esquerda, e se é para ver um diálogo entre as partes, é para troca de ofensas, lacrações e coisas que não levam a nada ao debate. Então, vamos prestar atenção nisso, porque não é um fenômeno, como eu falei, apenas brasileiro. Parece que globalmente tem coisas muito erradas acontecendo, e isso só vai prejudicar a própria segurança global nos próximos anos. Espero sinceramente que esses fundamentalismos sejam derrubados de vez e que a democracia prevaleça, porque se isso não acontecer, gente, estaremos sim muito ferrados. Agora vamos para o segundo assunto do nosso vídeo. A CAGED divulgou hoje os dados referentes a admissões e demissões das empresas brasileiras no mês de fevereiro. O saldo foi bem acima do que eu ou qualquer pessoa que trabalha com cenários econômicos projetava. Uma alta de nada mais, nada menos do que
306.111 vagas, um saldo positivo nesse sentido. Isso supera em 26,7% o resultado de fevereiro do ano passado e apenas 6,8% inferior ao que foi apurado lá em 2022, ainda dentro do esquema, dentro do ambiente de recuperação da pandemia. Gente, esse é um dado excepcionalmente positivo. Eu vou criticar eles, mas primeiro vamos falar das coisas boas. Bom, inicialmente podemos avaliar que foi um resultado extremamente positivo, onde todos os setores da economia apresentaram um razoável para excelente crescimento do saldo positivo de postos de trabalho. A agricultura teve uma alta de 3.759 vagas, indústria 54.448, construção civil 35.053, depois comércio e reparação de veículos, que em janeiro tinha tido uma queda, recuperou com uma alta de 19.724 vagas a mais em termos de contratações que demissão. Mas quem estourou a boca do balão foi o setor de serviços, com uma alta de nada mais, nada menos do que 193.127 novas vagas, saldo positivo. Pô, excelente! Ao nível estadual, a liderança ficou com São Paulo, com alta de 101.163 vagas. Depois, bem longe, está Minas Gerais, com 35.980. Paraná, 33.043. Santa Catarina, 26.367. Rio Grande do Sul, 25.452. E Rio de Janeiro, 17.672 vagas. A mais, saldo positivo entre contratações e demissões. Pelo lado negativo, apenas 3 estados ficaram no vermelho: Paraíba, com uma demissão líquida de 9 vagas, Maranhão, 1.220 vagas e Alagoas, 2.886 postos de trabalho, talvez em função do fim da alta estação de janeiro, início de fevereiro, onde o turismo começa a se arrefecer naquele estado. Bom, o resto tudo, crescimento mais moderado, mais intenso, foram resultados extremamente positivos. Finalmente, para finalizar essa análise típica que nós fazemos todos os meses, em 3.463 municípios do Brasil, ocorreu um aumento da empregabilidade, ficou estável em apenas 346 e queda em 1.761 cidades. Ou seja, predominantemente, os municípios brasileiros tiveram uma boa safra de empregabilidade nesse último mês de fevereiro. Quem mais contratou em termos municipais foi São Paulo, com 30 mil vagas, depois vem Curitiba, 9.567, Rio de Janeiro, 8.669, Brasília, 6.511, Salvador, 4.741 e vai assim por diante. A maior parte capitais nacionais. Só o meu Rio Grande do Sul aqui que teve exceção, logo depois de Salvador, temos Santa Cruz do Sul com 4.265 vagas de contratação a mais que demissão, isso provavelmente em função do início do trabalho da safra do fumo, e Vacaria, que também está colhendo maçã nesse período, com uma alta de 4.168. Pelo outro lado, os municípios que tiveram maior demissão líquida foi Matão, em São Paulo, com 3.536 demissões a mais que contratações, Lauro de Freitas, na Bahia, com 3.454 e Rio Largo, no Alagoas, com 1.681. Bom, essa é a análise geral. Lógico que tem municípios que têm seus problemas de sazonalidade, como deve ser Matão, Lauro de Freitas e Rio Largo, e em determinado período do ano descontrata, ao invés de contratar, assim como as maiores cidades brasileiras, elas têm em fevereiro um período de novos empregos, porque as pessoas estão voltando das férias, estão voltando para as aulas, enfim, começa a movimentar as maiores metrópoles do Brasil, e isso, claro, que é fato gerador de emprego. Mas tanto assim eu não imaginava. E aí eu resolvi ir um pouco mais longe, fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, não só com os dados do novo CAGED, que parte de 2020, mas pegando os últimos 14 anos, pelo menos, desde 2010. E olha só o que eu encontrei, gente, tratando não apenas só de fevereiro, mas o primeiro bimestre de cada ano como fonte de referência. E o que eu estou para dizer para vocês? Pegando as informações, como eu falei, do primeiro bimestre de 2010 até o primeiro bimestre de 2024, só em 2021,
quando nós estávamos, sim, o Brasil inteiro ou o mundo estava retornando a uma normalidade ou pseudo-normalidade, mas as contratações aumentaram muito pelo final daquele ciclo de fica em casa, de isolamento social, onde no primeiro bimestre nós tivemos uma alta de empregabilidade de 654.974 trabalhadores contratados. Então vamos dispensar esse dado, que ele realmente é muito enviesado, não corresponde a uma realidade do dia a dia das atividades brasileiras. Mas depois dessa informação de 2021, como eu falei, o recordista dos últimos 14 anos foi exatamente o presente 2024, com uma alta de 486.506 contratações a mais do que emissões. Isso superando de longe também aquela época do milagre econômico brasileiro, que depois acabou numa brutal recessão lá em 15, 16, 17. O milagre foi de 2011 a 2014, nenhum daqueles anos superou o que está acontecendo em 2024. Mesmo 2011, que foi o mais elástico, o mais elevado de todos, o mais intenso em contratações, ficou com quase 50 mil vagas a menos do que no corrente período, no corrente ano. Aí eu pergunto, gente, informação é informação, eu tenho que aceitar ela porque não tem nenhuma alternativa. Mas será que esse é o sentimento da população brasileira, das pessoas que trabalham no mercado, seja como trabalhadores, seja como empresários? Será que o mercado de trabalho está tão movimentado a esse ponto? Olha, eu não posso contrapor a informação que ela é oficial e, como eu falei, não tem nenhuma alternativa, mas acho que está um pouquinho exagerado esse engu. Tá difícil de engolir. Eu falei a respeito algumas semanas atrás, acho que mais a semana passada mesmo, sobre a contradição ou a oposição entre dados vindos do setor privado e do setor público. O setor público, como CAGED, IBGE e outras instituições, mostram o nosso Brasil com um crescimento fantástico, tanto na produção como no emprego. Mas se nós vamos consultar outras fontes, como Cielo com suas maquininhas fazendo estatísticas a respeito de faturamento de comércio e serviços, Serasa na área de falência de recuperação judiciais, CNI, Confederação Nacional da Indústria, no que se refere ao emprego também e utilização da capacidade instalada, a realidade que se enxerga é muito outra. Espero, sinceramente eu espero, gente, que não esteja acontecendo nada de eticamente errado. Sim, eu vou aceitar o dado da CAGED, como sempre aceitei, ele não é uma amostra, é um dado censitário, porque todas as empresas que empregam e demitem têm que enviar esse relatório ao Ministério do Trabalho, que é consolidado e se gera essas estatísticas. Mas eu vou repetir e concluir o vídeo de hoje. Esse dado de 2024, primeiro bimestre de 2024, ser recordista em geração de empregos, à exceção de 2022, está realmente muito difícil de engolir. Acho que não tenho mais nada para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de informação e, se gostaram, não esqueçam novamente do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau!